Amado Deus, nós te agradecemos pela alegria de estarmos juntos na tua casa nesta manhã, a fim de subsidiar os nossos amados irmãos com relação ao estudo da Escola Bíblica Dominical, que tem sido tão frutífero ao longo dos anos. Agradeço pela vida do Júnior, do Rony, pela minha vida, pela saúde que o Senhor nos dera para estarmos aqui para fazer essas exposições. Seja conosco. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos pais do Senhor Jesus. Que alegria estar com vocês de novo. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Já dizia Paulo apóstolo, faço dele as minhas palavras e estou felicíssimo em poder estar aqui a fim de dialogar a palavra de Deus pelo viés da Escola Bíblica Dominical com vocês. Vale lembrar que nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério do Belém, no campo de Presidente Prudente, igreja liderada pelo pastor e presidente Samuel Padilha de Siqueira. E é uma satisfação imensa contar com a sua interação, com a sua audiência. Nós estamos estudando este trimestre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Pastor Cleiton Pomerining faz os comentários e hoje nós temos à disposição a lição de número 4. Antes, porém, vale ressaltar a importância de você se inscrever no canal. Ainda não o fez? Faça a inscrição no canal AD Prudente Oficial. Compartilhe esse vídeo com muita gente, deixe o seu like e ative o sininho para que a cada vídeo novo você seja notificado. Lição de hoje, lição de número 4, Elias e os profetas de Azerá e Baal. O texto áureo está pautado no primeiro livro histórico de Reis, capítulo 18, versículo 38, que diz assim: Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e ainda lambeu a água que estava no rego. A verdade prática diz: o Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. A leitura bíblica em classe está em alguns textos do capítulo 18 de 1 Reis e também no capítulo 19. Capítulo 18, versos 22 a 24, depois 26, 29, 30, 38 e também o 39. Capítulo 19, versículos 8 a 14. Para introduzir e comentar o tópico primeiro, desafio no Monte Carmelo, eu trago a vocês o meu amigo Júnior Santiago. É contigo, Júnior. É isso aí, Diego. E irmãos, já vou adiantando para vocês que a gente não vai cantar, a gente só vai mesmo ensinar a palavra de Deus, viu? Olha só, muito feliz, primeiro, em ter aqui meu irmão Diego do meu lado. E a gente começou essa discussão sobre esse personagem maravilhoso que é Elias, já na lição anterior. Se você não viu, volte lá para descobrir como é Elias, de onde veio Elias, quem é Elias. E agora, Elias está num dos seus maiores desafios, está enfrentando um dos seus maiores desafios. Elias é uma representação do espírito profético do Antigo Testamento. Ele é não só um personagem importante no Antigo Testamento ligado à profecia, mas também ele é símbolo da atividade profética no Antigo Testamento. Tanto é que ele aparece no Monte da Transfiguração, apontando o cumprimento das profecias do Antigo Testamento em Jesus. E é por isso que Elias está ali do lado, Moisés está do outro e Jesus dialoga com eles. Porque é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e o cumprimento da lei que se vê manifestos em Jesus, o cumprimento desses dois elementos. Bom, e Elias é o representante dessa atividade profética cumprida em Jesus, dada a sua importância. Ele é um dos únicos dois personagens na história do mundo, né? Toda a história, que foram transladados vivos para o céu. Você sabe qual é o outro personagem, além de Elias, que foi transladado vivo para o céu? Se você sabe, coloque aqui nos comentários qual é este segundo personagem. Eu não vou contar, vou deixar para você aí dizer nos comentários, tá ok? Bom, além de ser tudo isso,
Todo o seu ministério, o ministério profético de Elias, ele fez 3 coisas bastante importantes, ressaltadas aqui nesta revista. Desafiou corajosamente a idolatria em Israel, ou seja, a idolatria é um ponto-chave, um assunto-chave no ministério de Elias, o combate à idolatria. Orava de forma simples, mas confiante, e também expôs a sua humanidade ao cair em desânimo e, por que não dizer, depressão, tendo que enfrentar toda a sua própria humanidade e seu próprio sentimento para poder vencer em seu ministério. Bom, Elias nos traz muitas coisas e muitas lições importantes para nós também aplicarmos hoje. E o primeiro tópico vai falar de um desafio. Lembra que na lição anterior eu falei que Elias começaria uma batalha dos deuses? Porque no final das contas, a batalha existente entre ele, o desafio existente entre ele e os 850 profetas de 2 deuses, no caso aqui, Baal e Aserá, ou também conhecida como Astarote, muitas vezes, aquele casal de deuses, o Baal e a sua Baalat. Bom, esse desafio é um desafio também não só de Elias e os profetas, mas dos deuses a quem eles representavam. Elias sozinho, representando o Deus verdadeiro de Israel, e os 850 profetas representando este casal de deuses que na cultura filisteia, na cultura cananeia, representavam aí os dominadores dos elementos, das estações do ano, da colheita. Pois muito bem, o desafio foi feito por Elias e agora nós vamos encarar esta batalha dos deuses nesse tópico 1. O desafio ele é realizado em uma área campal, em um lugar alto, em um monte. Este monte é chamado de Monte Carmelo, fica a 546 metros de altitude e hoje, na base dele, bem próximo a ele, está a cidade de Haifa. Bom, esse lugar de batalha tinha, de um lado, desse ringue todo, Elias, do outro lado, os 850 profetas de Baal e no meio dessa confusão, o povo de Israel, que estava indeciso, era mal guiado pelo representante, que deveria ser o representante não só civil, mas também o representante religioso deles, guiando-os não só na própria organização da nação, mas também na sua adoração. Este Acabe, que no final das contas decepciona a Deus e decepciona também ao povo, uma vez que leva o povo a pecar, ele encara este desafio neste ringue entre Baal e a sua Baalat, o casal de deuses, e o Deus de Israel, o verdadeiro de Israel. E Elias é muito perspicaz, porque ele desafia os 850 profetas dentro do campo do próprio inimigo, dizendo, olha, vocês vão ter que escolher, dizendo ao povo, vocês vão ter que escolher quem é o verdadeiro Deus. E a resposta de quem é o verdadeiro Deus virá no controle dos elementos e do principal elemento, o fogo. Portanto, Elias mostra que Deus era o Deus verdadeiro porque controlava aquilo que Baal dizia controlar, mas que na verdade não controlava por ser um falso Deus. E assim não só questionaria o governo de Baal, a existência de Baal e o poder de Baal, mas também destruiria toda a argumentação de Acabe como representante desse Deus falso. E assim não só o poder de Baal, mas também o poder de Acabe seria questionado. E Elias incita o povo a perceber quem era verdadeiramente o verdadeiro Deus, o poderoso Deus que é o alvo da verdadeira adoração. Quando nós olhamos para isso, vemos um povo indeciso e um povo que se inclina para a idolatria. Idolatria que é algo bastante perigoso, que é algo que nos leva para longe de Deus, porque traz para a zona de influência e para a zona de decisão nas nossas vidas outra coisa. A idolatria te consome. A idolatria tira o foco do verdadeiro Deus e coloca em qualquer outra coisa e faz com que esta coisa seja mais importante do que ter acesso ao nosso Deus. Por isso temos que ter muito cuidado naquilo que adoramos.
E não venha com essa ideia de que você não adora, ou que você adora só o Deus verdadeiro. Tem que ter muito cuidado e ser vigilante sempre, porque mesmo dentro da igreja, de uma igreja evangélica, prestando culto, você pode correr o risco de ser idólatra. Mas, irmão Júnior, como? Quando você coloca o seu pastor, quando você coloca aquele cantor gospel, quando você coloca qualquer outra coisa acima de Deus, ou imita qualquer outra coisa e deixa de imitar a Deus. A idolatria é um ponto tão importante que nós nos identificamos. Quando o Salmo 115 é escrito, quando o Salmo 135, verso 18 é escrito, ele fala dessa idolatria que provém do coração. Quando Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Ou seja, nos identificaremos com o nosso Deus e pareceremos com Ele. Quem adora o ídolo, como diz o Salmo 115, também se parece com o ídolo e começa a imitar o ídolo e começa a viver como o ídolo, espelhando-se no ídolo. Portanto, a zona de influência fica toda cercada em volta do ídolo. Temos que tomar muito cuidado. Porque o próprio salmista diz que aqueles que seguem os ídolos serão confundidos e irão para o mesmo caminho destes ídolos. Elias, como desafiante, é um chamado de o profeta do fogo. É o profeta que mais teve fogo em sua vida. Nós também somos chamados a ser profetas do fogo, mas não um fogo literal, como foi Elias, em que no decorrer do seu ministério, conviveu com o fogo de diversas formas, tanto enfrentando os profetas dessa batalha, quanto muitas vezes tentando enxergar Deus no meio do fogo. Pois bem, somos chamados a um novo tipo de fogo, um fogo que veio aceso em Atos 2, pelo Espírito Santo, que queima no nosso coração, assim como queimou no coração de Elias, pelo zelo na palavra de Deus, o zelo em ouvir e conviver com Deus. Nós também somos chamados a ser esses profetas do fogo, que tem zelo no coração, fogo chama na vida para poder ministrar o verdadeiro evangelho e apresentar o verdadeiro evangelho às pessoas perdidas. Neste ponto, nós também entramos em batalha e também lutamos contra as hostes espirituais da maldade e declaramos que existem deuses falsos que precisam ser destruídos para que o nome do verdadeiro Deus, o Deus que realmente controla todas as coisas, seja glorificado. Mas não só falaremos sobre isso aqui, e temos um tópico 2 para falar sobre a oração de Elias, outro tópico importante que eu devolvo ao meu amigo Diego. Fala aí, Diego. É isso aí, Júnior. Nós temos o tópico 2 que fala sobre a oração de Elias e nós temos 3 diálogos inseridos nessa perspectiva. A começar com o primeiro assunto que fala exatamente sobre os preparativos de Elias. Fazemos aqui algumas observações. A primeira delas é uma escala construída dentro desse processo de sacrifício, de adoração que o próprio Elias executa e que o Júnior já colocou comparado aos profetas de Baal e Azerá. A primeira coisa que Elias faz é reparar o altar do Senhor. Há uma observação feita no comentário de Matthew Henry, onde ele diz, com especificidade pautado no versículo de número 30, comenta pelo menos 2 observações. A primeira delas é que o profeta, ele repara um altar existente a fim de emplacar a ideia do renovo e desmistificar, desconstruir a implantação de uma nova ideologia. Então, até esse cuidado Elias tivera. O altar precisou ser reparado, haja vista que, considerando o período de escassez, aquele altar estava inutilizado há algum tempo. Por isso a necessidade destes reparos. Posta essa observação, cabe lembrar uma outra feita por Matthew Henry, onde ele considera que Elias sequer cogitara a possibilidade de utilizar o altar de Baal, uma vez que era um altar contaminado por oferendas e ofertas a um pseudo-deus, a uma pseudo-divindade. Agora, com relação ao preparativo de fato, desconsiderando esse período inicial de reparo,
nós temos aí alguns protocolos seguidos por Elias, a começar pela junção das 12 pedras, pelo rego cavado em volta do altar, a lenha, o bezerro e também os cântaros de água que são derramados em volta do altar. Dentro destas 5 observações, é preciso que nós destaquemos a priori 2 delas, a primeira e a última. Com relação ao ajuntar 12 pedras, o texto deixa claro que isto faz menção às 12 tribos de Israel. Mas cabe fazer uma observação histórica e relevante. Observe que Elias era um profeta do Reino do Norte. E no Reino do Norte nós tínhamos agora 10 tribos. Ora, não seria então inteligível ajuntar 10 pedras? Por que 12 pedras? Na realidade, existe uma verdade absoluta escondida no texto, onde supostamente o profeta sabia que Deus não aceitaria oferta de um altar dividido. Por isso, há inclusive as 2 pedras que representariam o Reino Sul. Uma outra observação, e agora com o último passo nesse protocolo do altar de Elias, é a água sobre o altar. E aí não é nem o fato do fogo lambê-la, mas é o fato de aproximadamente já 3 anos e 6 meses sem chuva, o Elias utilizar aquilo que mais lhe faz falta, que é a água, como algo que representa uma oferta de sacrifício. Elias oferece o que tem de mais valioso como oferta ao Senhor. Considere, portanto, que dentro deste passo a passo, deste altar reparado, tanto a junção das pedras, quanto, consequentemente, a água sobre o altar, são observações relevantes e essenciais para agregar ao nosso conhecimento e compreensão. O ponto seguinte, dialogado pelo pastor Clayton, fala exatamente sobre uma oração confiante. E há uma observação significativa no início do apontamento, onde ele diz o seguinte: a oração de Elias foi simples e curta. Ele faz outras observações e inclusive contrapondo o perfil de oração elaborado pelos profetas contraditórios. Aqui nós precisamos inclusive ressaltar que essa oração simples e curta, ela é pautada no mesmo Deus dos patriarcas, a saber, Abraão, Isaque e Jacó. Digamos que é uma oração muito bem fundamentada, haja vista que estes sujeitos que ora foram citados são sujeitos que historicamente dispensam qualquer tipo de comentário diante do histórico com relação à intimidade e que eles dispunham com o Senhor nosso Deus. A oração de Elias segue o mesmo protocolo patriarcal. E é justamente a partir dessa perspectiva que me lembrei do título de Edward McKendry Bowdes, que ele faz uma citação relevante aqui nesse título, onde ele diz: nenhum homem pode fazer uma coisa grandiosa e duradoura se não for um homem de oração. Eu faço uma inferência com relação a esse apontamento feito pelo pastor Clayton. A oração de Elias nesse quesito fora curta, fora breve, mas a sua reserva, o seu espaço de intimidade era um espaço longo e que demandava, a partir da vida de Elias, muita dedicação, muita entrega. Então, na sua intimidade, ele tinha uma afinidade com Deus que a gente consegue percebê-la lá no capítulo 17, quando ele aparece de Tisbé, um profeta sem qualquer tipo de descendência, e diz: olha, segundo a minha palavra, não haverá chuva sobre a terra. Na realidade, ele diz aquilo fundamentado numa intimidade que dispunha com Deus, que o próprio texto não emite, não evidencia, mas que nós sabemos nos bastidores que ele de fato dispunha e vivenciava. Agora note que, finalizando este segundo apontamento do pastor Clayton, ele vai dizer o verdadeiro motivo dessa oração e o verdadeiro motivo daquele altar, responder com fogo, inclusive. O texto diz, no versículo 37 do capítulo 18 de 1 Reis, que para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então essa
manifestação do fogo, essa ação miraculosa, ela não acontecera simplesmente para Elias sensacionalizar o episódio, né? Ela não foi uma situação dessas. Ela aconteceu justamente para impactar o coração dos israelitas que estavam distantes e dispersos com relação ao real Deus de Israel, que não era Baal, que não era Azerá, mas que era o Deus Todo-Poderoso, já conhecido por ele e por seus pais. Finalizo com o terceiro apontamento feito pelo pastor Pomerinig, onde ele fala sobre a misericórdia de Deus. Observe aí na descrição da nossa revista, do nosso material, que a descida do fogo que consumiu o holocausto é uma exata comprovação, não apenas de que ele é Deus e está acima de tudo e de todos, mas de que ele estava dando a Israel uma nova oportunidade de comunhão. A reação do povo diante daquele episódio, foi uma situação episódica de fato, é uma reação unânime. Se você observar o texto, o contexto, e inclusive textos extrabíblicos, comentários bíblicos, você percebe que diversos autores convergem para essa unanimidade com relação ao povo. Haja vista que o texto que está disposto aí na leitura bíblica em classe demonstra que aquela comunidade declara de uma maneira sonora: só o Senhor é Deus. Repito, só o Senhor é Deus. Essa declaração é uma declaração coletiva. Esse reconhecimento feito por aquele povo resulta naquela seca que já durava mais de 3 anos, ela findar, terminar, ao ponto que Elias em seguida sobe ao cume do Carmelo, ora a Deus, e o texto finaliza na nossa revista, e no verso 45 do capítulo 18 de 1 Reis, que cai sequencialmente uma abundante chuva. Você lembra que o moço de Elias obedece uma ordem para verificar se via alguma coisa no céu? O primeiro relatório é: vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas isso virou música, inclusive, né? O sinal de que uma grande chuva vai descer. Aparelha o carro, Acabe, porque vai cair uma grande chuva sobre a terra. Esse é o Deus que usou o profeta para findar a chuva e orvalho sobre a terra, mas é o mesmo Deus que utiliza o mesmo profeta para derramar chuva sobre aquela mesma terra. Eu não posso finalizar esse ponto, retornar a palavra ao meu amigo Júnior, sem lembrar um contexto não exatamente de Elias, nem do Reino do Norte, já ultrapassado nesse quesito, mas que faz todo sentido histórico e contextual. O capítulo 7 e o versículo 14 do segundo livro histórico de Crônicas. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, diz Deus, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso foi o que vimos aqui, isto é o que vemos a partir da vida de Elias, e agora nós vamos adentrar o tópico de número 3, onde o meu amigo Júnior vai comentar com vocês Elias em Horebe. É com você, Júnior. É isso aí, meus irmãos. Controlando aqui o espírito pentecostal que nos assoma, vamos falar sobre Elias em Horebe. Este ponto é quando todo este desgaste causado pela batalha existente entre Elias e vencida, na verdade, por Elias diante dos 850 profetas, Elias chega a um processo de exaustão pós-batalha, né? Na verdade, é algo que, se nós pensarmos bem, faz sentido. Após uma intensa batalha, após um grande milagre acontecer como esse, é natural que o corpo, a mente, o espírito de Elias estivesse desgastado. Foi uma grande luta, uma luta inclusive que nós podemos nomear de divina. E essa luta gerou este desgaste. No primeiro livro de Reis, capítulo 19, nós vemos Elias em outro lugar, no Monte
Horebe. Bom, Horebe não é um local muito fácil de se identificar, porém, se acredita que seja o nome hebraico do famoso Monte Sinai, que é chamado aí em 1 Reis 19 de a Montanha de Deus, ou seja, o mesmo lugar onde Deus entregou a Moisés o Decálogo, ou seja, os 10 mandamentos. Esse confronto que Elias venceu e que causou grande dissabor tanto a Acabe ou principalmente a Jezabel, né, faz com que Elias corra 40 quilômetros do Carmelo até Jezreel. Ele representa Deus na batalha, corre tudo isso, enfrenta todos os desafios de ser esse representante de Deus, porém encara um mau momento, esse desgaste. Todo este episódio de Horebe vem mostrar para Elias que Deus está presente, tanto na hora da batalha, quanto na hora do pós-batalha. E Elias passa novamente, além de ter passado lá em Querite, por uma nova sessão de treinamento espiritual. Elias se desgasta depois da vitória, depois de toda essa luta, porque ele era homem, ele era humano, demasiadamente humano, se eu fosse usar o título de Nietzsche. Mas, como diz Tiago em sua epístola, capítulo 5, versículo 17, ele era sujeito às mesmas paixões. Ele era humano no final das contas. E às vezes é uma coisa que muitos homens de Deus têm dificuldade de assumir: sua humanidade, sua capacidade de se desgastar, sua capacidade muitas vezes de se dobrar, de ter dificuldades, de ter medo, de ter pânico muitas vezes. Elias entra num estado de estafa espiritual. Toda a batalha cobrou um preço. E nós podemos facilmente identificar, se nós tivéssemos aqui um psiquiatra para entrevistar, e nós falássemos aquilo que Elias disse e mostrássemos como Elias estava, ele diria: olha, é um quadro de depressão que precisa ser tratado. Pois bem, temos até um pouco de tabu para falar que crente passa por depressão. Você acha que crente passa ou pode passar por depressão? Ou é daqueles que diz que depressão é coisa do diabo? Pois bem, comenta aqui no comentário. Diz aí para mim se você acha que depressão é coisa do diabo. O diabo se aproveita, sim, da depressão. Mas depressão existe na vida de muita gente, inclusive grandes homens de Deus. A Bíblia está farta de bons exemplos. Não preciso nomeá-los aqui, nem tenho tempo para tanto. Porém, podemos dizer que mesmo que Elias tenha entrado em um profundo estado de depressão, Deus conhecia a sua humanidade. Como diz a Bíblia, Ele sabe que nós somos pó. Ele conhece a nossa estrutura. Elias, diante da opressão, pede a morte. Spurgeon tem uma frase muito bonita. Ele diz assim: antes de qualquer grande feito, algum grau de depressão é bastante comum. Nenhum homem, olha o que Spurgeon orienta, que nenhum homem que esteja procurando tranquilidade e uma vida calma entre para o ministério. Se o fizer, fugirá dele com desgosto. Porque, irmãos, tratar com gente, falar acerca da humanidade, viver esta humanidade, tocar a alma humana é algo muito custoso. Portanto, você, meu amigo pastor, olhe para a vida de Elias e perceba que muitas vezes vai haver momentos, depois até mesmo de uma grande vitória, em que a estafa espiritual fará você se sentir muito deprimido. Porém, Deus está contigo também neste momento. Não se orgulhe, não fique prepotente achando que vai resolver tudo sozinho. Procure ajuda, porque Deus te orienta a buscar nele a sua confiança. E aí você consegue sair dessa, porque Deus envia anjos ainda para nos consolar. Talvez muitas vezes este anjo não vai ser um ser espiritual iluminado do seu lado dentro de uma caverna. Porém, pode ser muitas vezes um amigo de pastorado. Pode ser um membro da sua família, pode ser alguém que te ajude nesse processo. Falando deste anjo, o terceiro subponto vai falar da resposta de Deus a Elias. Ele é sustentado e animado pelo anjo a andar. E aí, meus irmãos,
Este andar é fantástico, pois são 320 quilômetros que separam Berseba a Horebe. Imagine só, Elias andando 320 quilômetros durante 40 dias através de um consolo espiritual oferecido por um anjo. Lá em Horebe, na montanha de Deus, Deus se manifesta a Elias. E aí, diante desse grande desafio vencido, ele tem um novo desafio: encontrar Deus. Vem fogo, vento, terremoto, e Deus não está em nenhum desses elementos. Mas Deus se manifesta, curiosamente, em uma voz. Traduzindo, Deus se manifesta na sua palavra. Ao invés de repreender ou consolar Elias, Deus não faz nada disso. Deus não briga com Elias por ele estar deprimido. Deus conhece a estrutura de Elias. Deus também não tenta consolar Elias, o anjo já fez isso. O que Deus diz para Elias na montanha de Deus? Faça 3 coisas, Elias. Unja um rei estrangeiro, Hazael, para a Síria. Unja um rei local, Jeú, para Israel. E você também deve já escolher um sucessor para você, Eliseu. Ao invés de consolar ou repreender Elias, Deus dá ordem a Elias. Ei, seu ministério não acabou não. Ei, não está nada acabado. Vai, tem muita coisa para você fazer ainda. Para de olhar para trás, coloca a mão no arado e segue firme. E pior, Deus disse para Elias tudo isso para juízo de Israel. O povo que ele acabara de defender entraria em juízo, porque Deus sabia da incredulidade do povo. Deus diz, olha, aquele que escapar da espada de Hazael vai cair na espada de Jeú. E aquele que escapar da espada de Jeú vai cair na espada de Eliseu. Portanto, Deus dá ordens severas a Elias, já antecipando a ele a incredulidade do povo, todo o sofrimento que o povo teria que passar ainda, mas também mostrando a Elias que Deus já tinha tudo sob controle. Portanto, descansa. Teve vitória? Prepara muitas vezes por uma dificuldade. Está em dificuldade? Calma, não vai durar muito não. Vai ter vitória logo em seguida, porque Deus está no controle de tudo. Sua vida não é uma planície, sua vida não é uma montanha. Você vai enfrentar topos e vales como Elias enfrentou. Ele era sujeito às mesmas paixões que nós. Quando estiver no topo, prepare-se, logo chega vale. Se estiver no vale, segura firme, já já vem topo, porque Deus está no controle de tudo na nossa vida. Amém? Mas eu volto esta palavra ao meu amigo Diego para que nós possamos encerrar esta bela lição, Diego. É isso aí, Júnior. Nos resta concluir essa bela lição dizendo que Elias é um exemplo, de fato, né? Um exemplo de audácia, um exemplo de coragem, exemplo de homem de Deus e um exemplo também para nós com relação às conturbações da vida. Ficam algumas lições, além daquelas já lidas, estudadas de Querite, de Sarepta, de Carmelo, entre os profetas de Baal e Azerá, o Monte Horebe e outras mais. Ficam algumas lições de Elias que a gente consegue ter um aprendizado diante da sua falibilidade. A primeira delas é que você lê lá o início do capítulo 18 do primeiro livro de Reis e você percebe que ele tem uma leve compreensão que somente ele, Júnior, havia sobrado como profeta. E nós sabemos que não era essa a realidade. A lição que fica é que no desenvolvimento do seu ministério, no desempenho dele de fato, não se veja como exclusividade, né? Só eu faço isso ou aquilo, porque não é mesmo. Inclusive, não é só você que faz o melhor. Existem pessoas que você sequer sabe que fazem além do que você faz, pode ter absoluta certeza. Existe uma outra lição com relação a isso, que é essa estafa comentada pelo Júnior, essa exaustão que a Bíblia não omite, mas ela evidencia e que fica como lição para todos nós. O ministério, a obra de Deus, traz consigo mesma, no seu desempenho e desenvolvimento, estas marcas.
Mas existem alguns textos, né, que nos dão aí uma certa reflexão e consolo. Eu lembraria de dois, 29:11 do profeta Jeremias. Deus diz para o profeta: bem sei eu, ou o povo, os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Mas o outro eu acho ainda mais elementar e significativo. Isaías 43:2. A Bíblia inicia dizendo: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não lhe submergirão, e quando pelo fogo, a chama não lhe queimará, nem arderá em ti. Reflita, pelo menos nestas traduções mais comuns, que há um advérbio de tempo e não um pronome ou conjunção de probabilidade. A Bíblia não diz se passares, mas ela diz quando passares. Cedo ou tarde você vai passar, mas o Senhor estará com você, seja na água, seja no rio, seja no fogo. Continue fazendo o que você faz com excelência, porque o Todo-Poderoso estará do seu lado para te ajudar, assim como foi com o profeta Elias. Acho que é isso, Júnior. Nós encerramos a aula de hoje, agradecendo outra vez a audiência nessa programação. Compartilhe esse vídeo, registre o seu comentário, deixe o seu like e glorifique o nome do Senhor junto conosco por essa exposição. Não é isso, Júnior? É isso aí, pessoal. Não se esqueça de comentar aqui nos comentários tudo que você achou da lição e os pontos que nós tocamos. Esperamos vocês na próxima lição. Em nome de Jesus. Deus abençoe.